Olá, estamos estudando as 70 semanas de Daniel. Hoje vamos para a parte 3. Estamos no versículo 25, onde Gabriel, o anjo, está falando com Daniel sobre a profecia propriamente dita, que começou aqui. E aí ele diz o seguinte: sabe e entende, versículo 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Eu li Esdras 6, 14 e 15, onde Esdras cita os 3 decretos que aconteceram naquela época. O decreto de Ciro, que falava para o povo voltar para edificar a casa de Deus. O decreto de Dario, que a obra tinha parado e Dario fez um decreto para retomar a obra. E o decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, a Neemias, que o enviou para restaurar os muros e a cidade de Jerusalém. Ainda que a cidade já tinha começado, de certo modo, a ser restaurada no primeiro decreto, porque se estava restaurando o templo, obviamente tinham casas sendo restauradas e pessoas estão morando ali, ainda que não tivesse muros a cidade. Então, o profeta Zacarias também fala algo muito interessante desse tempo. Vamos ler aqui Zacarias 8, de 1 a 3. Depois veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Então, aqui é uma profecia de Zacarias, onde ele fala da volta do Senhor para Jerusalém. E aí, no versículo 9, ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouviste essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Então, Zacarias está profetizando sobre a edificação da segunda, da casa que tinha sido destruída por Nabucodonosor e está sendo reformada, reconstruída. Então seria a segunda casa. Mas agora, no versículo 11, Zacarias fala, Ageu também está profetizando nesse tempo. E Zacarias diz no versículo 11: mas agora não serei para com o restante desse povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semente e prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isso. E há de suceder ao caso de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Então, o Espírito Santo está aqui através do profeta Zacarias falando dos fundamentos da casa do Senhor e de uma sementeira de paz, que obviamente seria Jesus Cristo quando ele viesse. Mas a volta que ele fala do versículo 3 é a segunda vinda, não é a primeira. Porque essa é uma profecia para o tempo do fim. A casa de Israel aqui somos todos nós, os que amamos e servimos o Senhor.
e o qual estamos edificando um santuário, como Paulo diz em Efésios, um santuário para a morada de Deus em espírito, um santuário, como Pedro fala, feito de pedras espirituais. Também Ageu estava profetizando naquele tempo, e Ageu diz assim, capítulo 2, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo, Zorobabel e Josué são tipos de Cristo, porque reúne o rei e o sacerdote. Zorobabel é o líder e Josué é o sacerdote. Versículo 3. Que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Então está falando do primeiro templo de Salomão e esse agora. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra eu ri, porque quando ele dá essa profecia, que ainda uma vez, daqui a pouco, né, farei tremer os céus e a terra, uma profecia que está escrito lá em Hebreus, essa mesma palavra. Então, é uma profecia para o tempo do fim, que ainda não aconteceu e que Deus ainda vai fazer abalar e tremer todas as nações da terra. E você pode comprovar isso lendo o Apocalipse. E lá no versículo 20, Ageu fala assim, veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu aos 24 dias do mês, dizendo, fala Zorobabel, governador de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra, repete a profecia, e transtornarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos dos gentios e transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada de seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Selatiel, diz o Senhor, far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, obviamente, a profecia do tempo do fim, Zorobabel aqui é Jesus Cristo. Eu acho que o Zorobabel, isso não aconteceu no tempo dele, né? Deus não abalou todas as nações, mas ainda que muitas vezes a profecia, várias profecias têm um duplo cumprimento, né? Exemplo, a profecia, quando Jesus fala que Elias virá, e ele diz que Elias já veio na pessoa de João Batista, mas depois está escrito que Elias virá no tempo do fim. Não é o Elias em carne e osso, mas o mesmo Espírito que estava em Elias e que estava em João Batista, que é aquele Espírito que prega o arrependimento. Aliás, esse é o Espírito que Deus está liberando, vai estar liberando sobre a sua igreja no tempo do fim. Precisamos pregar o arrependimento, porque sem arrependimento, sem se voltar de todo o coração para o Senhor, sem quebrantamento, ninguém verá o Senhor, como está escrito. E eu já falei que Zorobabel e Josadac são tipos do Messias, né? Envolve os dois ministérios de Jesus, o rei e o sacerdote. No versículo 21, essa profecia, eu disse, foi repetida em Hebreus. O trono que o Senhor abalará aqui é o trono, diz que ele vai abalar os tronos, né, dos reinos, e o principal é o trono do anticristo, e o Senhor vai selar todas as coisas, vai fechar a visão e a profecia, como está escrito, né?
nas 70 semanas, de novo lendo o versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos muito claros. Então, fica claro aqui sobre o decreto, né? Eu penso que o principal de Artaxerxes, e ele fala de 2 tempos, 7 semanas e 62 semanas. Então, esses 2 tempos estão em sequência, né? Porque 7 semanas, que seriam 49 anos, desde a ordem até a edificação, até fechamento da cidade de Jerusalém, com certeza, que demorou aí esses 49 anos, ainda que nós não tenhamos datas com precisão por causa do problema de todos os calendários, né? Então, é possível que, se a gente tomar a data que Jesus começou o ministério dele aos 30 anos, que foi provavelmente no ano 26, né? Se a gente fizer a conta ao contrário, daria 26 menos 483, que são 69 semanas, daria 457, que é a data antes de Cristo, né? Que é a data provável do decreto de Artaxerxes. Mas essas datas são importantes historicamente, né? Nós estamos falando ainda de datas de retorno de Jesus, mas o anjo fala a Daniel que esses muros, né, seriam reedificados em tempos angustiosos. Aconteceu lá no tempo de Neemias, você lê o livro, né, que houve aquela perseguição toda, o Sambalate, o Tobias, né, e havia muita confusão naquela época para reedificar Jerusalém, como Neemias nos fala. Aí eu vou também publicar aí no vídeo, vou colocar um esquema das 70 semanas para você acompanhar. E também depois posso te enviar um PDF que eu estou montando aqui, né, que já está perto aí de 60 folhas, mas vai aumentar porque nós vamos continuar nesse estudo, né? Aí entramos no versículo 26, que diz: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Então, Jesus será cortado, né? Fala da morte. A palavra depois mostra uma cronologia clara, né? Quando terminar a 69, que é a 7 mais a 62, o Messias será cortado, né? Ou morto, que é a mesma figura, a palavra cortado aí no hebraico, a mesma figura que se usava para cortar um animal, para fazer uma aliança, como está escrito em Gênesis, onde Deus fez uma aliança com Abraão. A mesma palavra, vou ler para você, Gênesis 15, 9 e 10. E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, partiu-os, cortou pelo meio, é essa palavra. E pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. Naquele mesmo dia, diz o dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então Deus fez uma aliança com Abraão, onde ele pegou uma cabra, um carneiro, né, e ele partiu a cabra e o carneiro, né, que são os símbolos de Jesus, a obra que ele fez na cruz, quando ele foi cortado, né, quando ele foi partido por nós, né? E a palavra aliança aí do versículo 18 é a mesma usada para Daniel. Interessante, né? A palavra, eu li o versículo 18, a palavra aqui, naquele dia fez o Senhor aliança com Abraão. Também a mesma palavra usada para cortado, lá
no versículo 26 de Daniel 9, 26. Quer dizer, o Messias foi cortado para fazer uma nova aliança, não para si mesmo. Já a palavra não para si mesmo tem um sentido de nação. A palavra não para si mesmo, do versículo 26, ou seja, para reunir uma nação que estava dispersa, né? Lindo. Em João 11, está escrito 51, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas para também reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, não para si mesmo, é para a nação da nova aliança, a nova Israel, o novo Israel. Então, é lindo demais, né? Até aqui nos ajudou o Senhor e continuamos o estudo no próximo vídeo. Eu quero te pedir aí que você compartilhe, dê um like, né? Veja, já é o terceiro vídeo sobre as 70 semanas propriamente dito. Já falamos da oração introdutória de Daniel, né, quando ele clama e o anjo Gabriel vem, muito espetacular tudo isso, e traz a profecia para ele, e essa profecia é tremenda, porque ela fala de todo o propósito de Deus, desde aquele tempo do decreto de um deles, Ciro, ou Artaxerxes, ou Dario, Esdras fala dos três, desde esse tempo até Jesus, as datas batem completamente, exceto erros de calendário que existem. Então, que você fique firme na fé. E no próximo vídeo vamos entrar na última semana. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te aponte para o reino dele e, sobretudo, tenha um coração humilde e quebrantado diante do Senhor. E nesses dias de dificuldade, pandemia, confia no Senhor de todo o seu coração. Não tenha medo, tenha o temor do Senhor como tesouro. E eu quero te desejar que você fique na paz. Um grande abraço.